E aí, galera, uma boa noite para vocês. Tá aí o processo TIG passe raiz. Agora é o boleado, que todo mundo conhece, no zigue-zague. Depois aqui, ó, já tá o preenchimento completo. Tudo passe raiz primeiro, mas como eu havia dito, tudo no processo TIG. Geralmente, no passe raiz, tá vendo aí na foto? Aí na imagem, geralmente esse passe raiz ele tem que ter um interstício, ou seja, espaço entre as duas faces do tubo de no mínimo, tá vendo aí? Os 2,5 ou 3 milímetros. Considerando a largura total aí de uns 10, 15 milímetros de largura do cordão, certo? E sempre, tá vendo, ó? Aí mostrando a altura do tungstênio, mais ou menos. Que tem que estar para fora, ele não pode ultrapassar essa altura aí que você tá vendo na régua. Certo? Olha lá, ó. 10 milímetros, ok? No máximo, senão você não consegue fazer o passe raiz. Esse bocal, ó, é um bocal já próprio para fazer esse processo, que você consegue fazer, abrir a poça e caldear a vareta por dentro do tubo ali, bem na junção das duas uniões aí, no passe raiz, tá vendo? E sempre fazendo o boleado ou zigue-zague. Quando você for dar o último cordão, eu consegui pegar essas imagens aqui de uma empresa que fornece máquina de solda na China, certo? E vou te falar, a máquina dos caras é boa. Mas vamos lá, aqui é a vareta, conhecida como vareta tungstênio. Essa vareta é de 2,5. E você viu que ela tem que ter uma folga nesse interstício, ou seja, essa abertura entre as duas faces do tubo, para poder fazer um processo bem correto. Aqui já com a cortina infravermelha, ela permite você fazer a visualização desse processo na prática, tá vendo? À medida que você, depois que foi aberto a poça de fusão, você vai fazendo um movimento bem suave e adicionando a vareta aos poucos, tá vendo? Só que você percebe que a vareta ela não pode entrar na linha da abertura do arco do tungstênio. Ele tem que ficar nas extremidades, ou seja, alimentando só a poça de fusão para que o preenchimento seja completo, não haja fissura, é, porosidade ou falha de continuidade da solda, ok? Então você observa aí através da cortina, você consegue visualizar esse processo aí como se estivesse usando a própria máscara. Bem legal. Sempre considerando a regulagem da máquina para que o processo seja aplicado da maneira correta. Por exemplo, é, nesse passe raiz que está sendo feito aí no vídeo, no máximo que você pode trabalhar aí com amperagem, vamos considerar uma máquina de 250 amperes. No máximo 100, 120, daí para menos. Por quê? Porque com um interstício e espaço entre os tubos, de 2,5 a 3 milímetros, se você colocar numa amperagem mais alta do que 120, eu acho que 100 tá bom. Se você colocar muito alta, você não vai conseguir estabilizar a poça de fusão como você está vendo aí, ó. Entendeu? Agora, no preenchimento, para que a solda e o material se espalhe, você pode aumentar um pouco. Entendeu? Você pode aumentar aí a amperagem nessa faixa que eu falei, acima de 100 amperes. E tá vendo que à medida que você vai terminando a poça e finalizando o contorno do tubo, você tem que já fechando o arco antes de terminar e já tirando a vareta. E você sempre deixa passar um pouco do ponto onde você iniciou, entendeu? Para não ficar uma falha ali. E ó, observe que o tungstênio não diminuiu, ele não queimou a ponta, ele manteve. Por quê? Porque você fez o processo na amperagem correta, né? Aí você observa que está com uma máquina, na verdade é um motorzinho de passe, né? Que você coloca e fixa o tubo
Ele tá fazendo esse giro aí para te ajudar a facilitar a soldagem, né? Aqui, ó, esse já é o segundo passe. Agora nós já vai pro preenchimento, tá vendo? Você já está aqui no preenchimento, ok? Pronto? Alô? E aí você observa que o preenchimento, Oi? ele já está fazendo, ele já está fazendo zigue-zague. A Diana atendendo o telefone aqui do meu lado. Já está fazendo zigue-zague, tá vendo? Já não é o boleado. E o bocal, você percebe que o bocal, você fazendo a escolha do bocal correto, você consegue se manter na linha da solda. Para poder finalizar o passe da melhor forma possível. Bem legal, né? Então. E sempre, eu acabei esquecendo de falar no início. Quando você iniciar, principalmente no processo TIG, né? O passe raiz, quando você vai iniciar, você tem que ter uma limpeza dos chanfros, ou seja, o bisel, que é conhecido, de maneira que ele esteja totalmente isento de poeira. Não vou dizer que é impossível, né? Qualquer lugar, principalmente em ambiente de solda, é difícil não ter uma poeirinha. Mas na hora de iniciar o processo de soldagem, o local de onde você irá fazer a soldagem, ele tem que estar totalmente isento de graxa ou sujeira. Aquela casca, tá vendo? Essa casca marrom do lado da solda, você tem que eliminar e passar lixadeira ou jatear. Entendeu? Percebe que essa daí é o segundo passe do preenchimento. Considerando, tá vendo o tungstênio, ele não pode, a vareta tem que estar longe do tungstênio, só alimentando a poça de fusão, entendeu? Por quê? Senão você contamina o tungstênio, aí você, como muitos fazem, por conta disso, tem que estar afiando toda hora o tungstênio e limpando. Isso interfere no processo, né? Atrasa. E a máquina, o ideal quando você inicia um processo desse é você iniciar e concluir até o fim, sem interferência. Porque tá bem quente ali e a maneira de você garantir uma ótima deposição na região soldada é você manter e dar continuidade até finalizar. Ou seja, nós já vamos para o terceiro passe de preenchimento só na TIG, hein? Nós não estamos usando MIG, desde passe raiz até até o preenchimento por completo. Legal, né? Então essa é uma dica importante. Você sempre estudar e verificar, tá vendo? Ó, o tungstênio e a vareta, a distância. A vareta você só alimenta a poça de fusão. E sempre mantendo uma distância segura da ponta do tungstênio para não contaminar ele, para você, porque imagina se num processo como esse contamina o tungstênio porque aproximou a vareta demais, ele vai gerar uma imperfeição ali, que na verdade pode ser uma falha e uma porosidade que, se for passar por um raio-x, né, ele vai ser reprovado. O inspetor de solda não vai aprovar por conta daquela porosidade que surgiu ali, embora seja bem distante. Já estamos no terceiro passe aí de preenchimento, mas ele vai reprovar, porque dependendo do equipamento, pode apresentar uma certa periculosidade e ele não pode correr risco de forma alguma. Se tratando de um trocador de calor de alta pressão, né, até um vaso de pressão, por pequeno que seja, os cuidados têm que ser muito grandes. Como com um caminhão-tanque, por exemplo, né? Aqueles caminhão que transportam combustível. Essa aqui, Ó, ó. você percebe agora? Você percebe que o tungstênio ele mantém aí os 10 milímetros. E o acabamento da solda já em terceira volta aí, terceiro preenchimento. Agora vamos para o quarto. Será que nós conseguimos no quarto
já finalizar essa solda? Eu acho que não. Tá vendo? Ele agora está fazendo não totalmente zigue-zague, mas um boleado bem suave, lento. Você viu que o movimento diminuiu? Porque ele já está trabalhando praticamente quase a largura toda do bisel, do chanfro que foi feito o local de preenchimento, entendeu? Ele está trabalhando já a largura toda. Então você diminui o movimento, como também muda o acabamento. No final você vai ver que ele vai fazer um zigue-zague em 8, bem legal. E vai dar um acabamento super bacana para a solda. Então é importante o motorzinho de passe, se for fazer uma solda de tubulação, é legal você ter aí um potenciômetro para poder corrigir o movimento, né, do giro, para conseguir entre um processo e outro, desde do passe raiz até o preenchimento, você controlar a velocidade para manter uma estabilidade do cordão, tá vendo? E como eu disse, ó, ele começou desde o início e vai finalizar essa costura, essa solda, esse preenchimento do tubo sem danificar o tungstênio. Pode ver, ó, não foi contaminado o tungstênio ainda. E eu não vou dizer que não, mas ele diminuiu bem pouco. É simplesmente o aquecimento, tá vendo? Uns 2 milímetros mais ou menos. Quase 3. Não chegou a diminuir. Mas desde o passe raiz, ele não contaminou. A própria ação da solda. Agora nós estamos no quarto preenchimento, como eu havia lhes dito, né? Ele mudou o movimento, tá vendo? Para poder o quê? Dar para solda. Porque assim, quando você adota um procedimento e mantém um movimento desde o início por igual, neste caso, como você tem que dar um preenchimento por completo neste chanfro, não pode ficar mordedura de forma alguma. Percebe que a medida, ele já aumentou a amperagem, tá? Tá vendo que a solda, a poça de fusão, ela espalha mais agora. E ele aumentou um pouco a velocidade do movimento, mantendo já o zigue-zague em 8 que eu falei. E você percebe que a poça de fusão, ela já ultrapassa a largura total do cordão. Para quê? Para não ficar mordedura, ou seja, a solda ela já está praticamente pegando o diâmetro externo do tubo já de uma forma mais plana. Ou seja, já está passando daquela antes havia uma poça, né, dentro de uma como se fosse uma valeta, né? Havia ela estava profunda em relação à superfície do tubo. Agora não. Ela já está praticamente no mesmo plano. Por isso que ele está fazendo esse movimento de uma forma mais estável na questão de espalhar a solda por cima da largura, ou seja, daquele chanfro do bisel, para não ficar mordedura. A mordedura, o que é mordedura? Mordedura é falta de solda. Sabe quando você vê uma solda em que a pessoa, o profissional que fez o procedimento, ele não espalhou a solda corretamente, fica, tá vendo? O zigue-zague em 8. Olha como a solda ficou perfeita, ultrapassou a largura total do cordão, não deixou mordedura. E aí, ó, ficou show de bola, não é? Tá aí a dica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi de uma marca chinesa aí que eu achei aqui na internet, bem legal. Tá aí no canto superior aí o nome. Acho que eles devem ter também uma página além no YouTube, tem no Facebook também. Aí ele faz um pouco da simulação do processo em zigue-zague em 8, finalizando então assim a solda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e uma boa noite para todos.